Michael Corvin nasceu em 1975 nos Estados Unidos, porém, devido à tragédia da morte de sua noiva, resolve largar a sua vida antiga e reiniciar na Hungria, onde tinha visitado antes em sua infância. O que ele não sabia era que este país tinha grande importância para sua família e também mudaria sua vida para todo sempre, e o motivo seria interligado. Mesmo sem saber, ele carregava com ele uma anomalia genética que seria capaz de adaptar de formas que são desconhecidas por nós. Essa irregularidade em seu sangue é chamada de Corvinus strain, e que, se exposta às condições corretas, pode ter os resultados mais miraculosos possíveis. A primeira vez que vimos isso foi com Alexander Corvinus, que, ao ser sujeito a um vírus terrível, o Corvinus strain foi capaz de se adaptar e garantir a ele a imortalidade, assim como fez para 2 de seus filhos, um que seria mordido por um lobo e o outro por um morcego, dando assim origem aos Lycans e vampiros. Conforme a lenda, também existiria um terceiro filho, que não teria herdado a imortalidade, mas sim a anomalia em seu estado dormente. Essa linha da família se iniciou onde hoje seria a Hungria, durante o V século, e também de onde a guerra entre as 2 linhagens de monstros tem lutado pela dominância, e Michael seria pego neste confronto de família contra a sua vontade. Para Michael, seria apenas mais um dia comum em sua nova vida. Enquanto se dirigia para o trabalho no hospital, ele estava sendo seguido por um grupo de Lycans, e pela mão do destino, os lobos também estavam sob vigilância dos Mercadores da Morte, um grupo de vampiros treinados para lidar com a ameaça dos Lycans. Este grupo específico de vampiros estava sendo liderado por Celine, uma grande mercadora da morte de sua época. Os 2 grupos entraram em um conflito aberto na estação do metrô. Por sorte, ele consegue sair praticamente ileso. Isso, pois os Lycans não tinham a intenção de o matar, apenas de conseguir uma amostra ou levar para o esconderijo, e os vampiros não tinham o mínimo interesse nele naquele momento, o que mudaria drasticamente. Depois de seu trabalho, Michael volta para casa e o mundo dos monstros vem a ele novamente. Uma das vampiras responsáveis pelo confronto mais cedo foi Celine, a Death Dealer, que se investe em uma investigação por qual seria o motivo que este mortal estaria sendo seguido por Lycans. Só que, novamente, os lobos atacam, e nem mesmo Celine tem tempo de conseguir alguma resposta dele, ainda mais por este no momento também não ter nenhuma informação útil. Na fuga pelo elevador, ele é emboscado por Lucian, que o morde, o infectando com a licantropia. Lucian sofre alguns danos e depois tenta impedir a fuga, porém é atropelado por Celine, que consegue fugir com Michael. Apesar de perder a consciência e quase se afogar, é levado para a segurança na mansão, que serve como coven e esconderijo para os vampiros. O que Lucian desejava com Michael seria o mesmo dos primeiros Lycans na estação. A diferença é que ele consegue um pouco de sangue ao morder o Corvin e consegue levar essa amostra para o cientista Lycan em seu laboratório, que depois de analisado é dado como positivo. E isso não apenas prova a lenda da criação dos 13 imortais, mas também que Michael seria um portador do Corvinus strain em seu estado dormente, e isso é extremamente raro. Essa anomalia é do tipo recessiva, e por isso a chance de ser passada para as próximas gerações é mais difícil. E tendo em mente que o filho mortal de Alexander foi perdido no século V e que não temos provas que existam outras pessoas que possam também desenvolver este mesmo arranjo genético, ou se outros da mesma família poderiam existir. A importância destes fatos se faz grandioso, pois alguém que possua essa anomalia genética teria a capacidade de combinar as 2 mutações em uma só. Geralmente,
Quando a genética de um Lycan e de um vampiro são forçadas no mesmo organismo, as duas partes se destroem. É apontado pelo cientista lobo que aparentemente as duas espécies têm a necessidade de se destruir no nível genético. Mas, quando temos alguém com Corvinus Strain, os dois monstros poderiam se combinar, se transformando em um híbrido ou uma abominação, como alguns puristas vampiros costumam chamar essa junção. Esse é o motivo que Michael seria tão importante. Ainda que Selene não soubesse de todas essas informações, ela sabia que este humano estava sendo seguido por Lycans e parecia muito importante para eles, e também que Lucian estava vivo, o que, conforme Craven, não poderia ser verdade. Michael é trancado em um cômodo na mansão para que Selene possa buscar por maiores informações e entender o que está acontecendo, principalmente com ela, pois, aparentemente, ela está desenvolvendo sentimentos por Michael, e ao contrário do que parece, ele também. Ainda assim, usando seus poderes parciais, ele pula pela janela e consegue fugir, voltando para o hospital onde trabalha. Contudo, percebe que o seu colega de trabalho parece estar sendo manipulado por alguém. E também vê os dois policiais, que na verdade são Lycans, vindo atrás dele, e volta ao fugir, e o faz diretamente para a mansão dos vampiros, de onde tinha acabado de sair. Selene o leva para um esconderijo dos vampiros, onde ela o informa sobre os acontecimentos até o momento e até onde ela sabe, ao mesmo tempo que o romance entre os dois se aflora. Eles parecem ser atraídos por muito mais do que apenas algo normal. Não demora muito e o esconderijo é atacado por lobos, agora com a intenção de raptar Michael. Selene consegue combater alguns dos invasores enquanto ele salta pela janela, onde os dois oficiais falsos o abordam, o sedam e colocam em um carro para ser levado para Lucian. Agora Lucian, sabendo que ele pode se tornar um híbrido, e tem dois planos. O primeiro de convencer que seu lado na guerra é o correto, principalmente depois que Michael tem as visões de Lucian sobre o passado e o sofrimento dele nas mãos dos vampiros. Essas visões seriam de Sonia sendo eliminada pelos vampiros, principalmente por seu pai Victor, ao descobrir o romance entre o Lycan e a vampira, e deixam Lucian vendo a execução de sua amada, o que o traumatiza para o resto de sua vida. E agora Michael tem essas informações. Só que mais importante, o Lycan quer se transformar em um híbrido, e para isso precisa do código genético de Michael, conseguindo assim a maior força de seu inimigo. Os vampiros, sendo liderados por Victor, não perdem tempo e não pretendem deixar que tal criatura nasça, e também desejam a cabeça de Lucian, e por isso lançam um ataque ao covil dos Lycans. Durante a confusão, Selene consegue libertar Michael. Os dois estão prestes a sair quando Craven os encontra com raiva de Michael e atira nele diversas vezes. Craven guarda este rancor, pois ele gostaria de ser o amante de Selene, e por todas suas mentiras serem reveladas pela existência dele, a principal, que Lucian ainda estaria vivo, o que Victor, um dos grandes anciões, não fica nada feliz em ouvir. Ele é acertado por balas de nitrato de prata, que vazam um tipo de prata líquida que entra na corrente sanguínea do alvo. É algo extremamente potente, tanto que até mesmo Lucian, que consegue sobreviver a balas de prata, está morrendo para essa munição. E este que coloca a ideia de transformar Michael na mente de Selene, e ela, em momento de desespero, o faz. Ela faz com que Michael se transforme no primeiro híbrido conhecido. Ele tecnicamente seria um híbrido com a maior tendência para a parte Lycan. Um contra-exemplo seria Marcus, sendo um híbrido mais voltado para o vampirismo. A forma dele híbrida é uma transformação que deixa sua pele azulada, seus cabelos e olhos negros, e o deixando com garras, contando também com um grande aumento em seu poder físico. Michael, sem nunca ter se alimentado,
e ser muito novo em sua transformação, consegue lutar com Victor de igual para igual, um dos vampiros mais poderosos de todos os tempos, e se sair vitorioso em alguns momentos. Só que depois de uma barragem de balas contra ele, Victor ganha vantagem, só que o golpe final é dado por Selene. Os dois fogem dos dois grupos e formam uma união muito forte, tanto pelo amor que sentem, tanto pela situação que se encontram. Michael, apesar de ser mais Lycan do que vampiro, em sua forma aprende a controlar a sua transformação e fazê-lo quando desejá-la. Só que ele ainda tem grandes problemas com o consumo de sangue para se sustentar. Ainda que já tenha matado inimigos e ter um relacionamento com uma vampira, aparentemente este seria um passo muito longe para ele, o que é compreensível. Muitos dos monstros da vida real parecem traçar linhas que nunca cruzam por algum dilema moral ou código de conduta um tanto estranho. Enquanto em fuga, Michael tenta ir para um restaurante e tenta comer da comida mortal, o que o seu corpo rejeita com grande força, e se vê necessitado de sair às pressas quando seu retrato passa na televisão, por ser procurado pelo desaparecimento do seu colega de trabalho. Devido ao seu estado fragilizado, é ajudado por Selene, que dá um pouco de sangue dela, o que ele bebe e se recupera, o que é bom, pois Marcus aparece para confrontar os dois. E Michael tem que enfrentar o primeiro dos vampiros, agora como um híbrido, alguém com muito mais experiência de combate. Ele consegue enfrentar o vampiro, ainda que com a ajuda de Selene, eles conseguem deter momentaneamente Marcus. Eles conseguem encontrar o primeiro dos imortais, depois de passar pelo historiador Andrew Tanis. Só que para isso passam por cima dos Lycans de guarda, o que demonstra a grande força bruta de Michael, enquanto Selene se utiliza de técnicas que ganhou durante os anos e ferramentas. Michael arranca mandíbulas e bate de frente com os lobos, sem nunca sofrer nenhum grande dano ou ter problemas. Demonstração que não apenas domou a sua forma, mas também que ficou proficiente com ela, e, ao mesmo tempo, que demonstra que seus poderes estão aflorando. Ao saberem um pouco mais sobre o passado de Selene, encontram o barco de Alexander, onde são atacados novamente por Marcus, que pega Michael desprevenido e sem tempo para se transformar, e logo é empalado pelo primeiro vampiro. Ele não morre imediatamente, mas fica muito fraco. Selene leva seu teórico corpo para a missão de acabar com o primeiro dos vampiros e deixar William, o primeiro lobisomem, preso para o resto do tempo. Durante a batalha, Michael acorda do seu estado e se alimenta de sangue e pula do helicóptero de onde estava. Isso em tempo para enfrentar o seu inimigo mais forte até o momento, o primeiro dos Lycans, William Corvinus, que já se demonstrou extremamente poderoso. Ele ficou mais de um milênio em sua prisão e talvez isso tenha ficado em um estado enfraquecido. A batalha entre os dois é feroz, parece em igualdade, só que em um momento de fúria, Michael consegue arrancar a cabeça de William. Com a distração, Selene consegue triunfar sobre Marcus, que estava tendo uma batalha difícil, ainda que ela tivesse uma nova forma de evolução devido ao sangue de Alexander. Este foi o inimigo mais poderoso que já enfrentou e também seria o mais. Depois disso tudo sobre Michael tem poucos detalhes. Sabemos que Selene e Michael sobrevivem por muito tempo do purgo que estava acontecendo, devido à morte de Alexander e seus limpadores, e também da grande mídia ter descoberto sobre os imortais. A população se revolta contra ambos, causando praticamente uma extinção de ambas as partes. Depois de muita fuga, a captura de Michael veio quando o casal estava correndo para as docas, quando foram emboscados por um time de extermínio, onde depois de acertados por diversas balas e também por granadas de fragmentação, ambos caem na água e são capturados e mantidos congelados criogenicamente pela empresa Antigen. Eles têm uma filha juntos durante este período, ainda que nenhum deles saiba disso. Mãe e filha procuram por ele por muito tempo,
Só que ele em algum momento foi descongelado e capturado por um grupo de Lycans que usou seu sangue para obter os poderes de Michael. Para isso, tiveram que drenar ele de seu sangue e, aparentemente, o matando. Quem se utiliza muito dessa técnica foi Marius, um dos líderes dos Lycans, que é finalizado por Selene com extrema fúria. Michael Corvin foi um dos personagens mais fortes deste universo. Ele, ainda muito novo, consegue enfrentar Victor e depois ser capaz de acabar o William praticamente sozinho. O seu fim é um tanto fora do contexto montado no início de sua história, onde Michael aos poucos é mostrado como um protagonista, mas cai no esquecimento e também vira peça de trama a ser buscada. Muitos dos personagens dessa saga tiveram centenas de anos para se aprimorar, outros já nasceram muito fortes, mas ficam ainda mais conforme o tempo. E Michael, infelizmente, é uma quebra a essa regra. Assim como Marcus em sua forma híbrida, aparentemente eles tinham um grande poder que raramente conseguiria ser combatida apenas com força bruta. Ainda assim, a anomalia dos Corvinus, chamada de Corvinus Strain, não está morta, pois temos a sua filha Eve, que tem um grande potencial por ter várias misturas em seu código genético, e um tanto em Selene, que tem a sua variante do vampirismo por ter bebido diretamente da fonte e ter uma gama de poderes bem diferente dos demais vampiros.